Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que nos destes. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós no ano passado e queremos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesse próximo ano, Deus. Muito obrigado pelas vitórias obtidas, obrigado pela Tua presença constante na nossa vida. Queremos continuar te pedindo, Senhor, por cura, por salvação, por libertação, ó Deus. Usa a Tua igreja como instrumento vivo nas Tuas mãos, Senhor, para abençoar, para falar do Teu amor, para salvar pessoas, Senhor. Nos abençoe e usa-nos para o engrandecimento do Teu reino, Pai. Sê com os louvores que teremos a seguir, ó Deus, e também a mensagem da Tua Palavra que possa falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez eu te peço um ano novo na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza.
te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás, Ele vem para te salvar. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor, Ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor. E a todos que o feriu, lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. O sacrifício vivo eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue
sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, foi salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos realizando a primeira celebração da Ceia do Senhor deste ano de 2021 e esperamos neste ano que o Senhor continue nos abençoando, continue nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Que Deus abençoe toda a nossa querida IBM. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar nessa noite celebrando, porque é uma noite de celebração e confirmação de que Cristo vive. E estamos entrando nos lares de vocês para estar juntos partilhando do pão e desse memorial que o Senhor nos deixou até que Ele venha nos buscar. Nós esperamos em Cristo que vocês estejam bem e que o Senhor continue abençoando a vida de cada família. Amém. Glória a Deus. Este mês de janeiro inteiro nós estaremos realizando cultos online e após esse mês nós vamos analisar como vai ser o restante do ano, mas nós vamos estar informando os irmãos posteriormente. O importante é nos preservarmos, fazermos a nossa parte para que esse vírus não se alastre e com a chegada da vacina estejamos imunizados, mas nós vamos estar usando de prudência e sabedoria no nosso retorno aos cultos presenciais. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre justamente a celebração da Ceia do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei mente. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Que o Senhor nos abençoe mais esta celebração. Cada celebração, irmãos, deve ser única. Muito embora todos os meses nós temos esta celebração, mas temos que entender um momento único, uma experiência com Deus, uma aproximação, um relacionamento íntimo com o Senhor. Estamos, através desta celebração, adorando o Senhor. E lembrando, logicamente, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agradecendo, nós precisamos ter esta palavra de gratidão nas nossas vidas, porque o Senhor fez muito por nós.
que Ele continue nos abençoando, nos guardando. Vamos continuar sempre fazendo a nossa parte, nos aproximando mais do Senhor a cada dia mais, através da oração e da adoração. Como o Senhor Jesus, na última ceia, utilizou o pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue, nós também vamos fazer da mesma forma. Nós vamos tomar do pão em primeiro lugar e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas do Senhor durante o ano passado. Durante este ano nós já estamos vendo o Senhor trabalhando por nós. Muitíssimo obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém. Abençoe a cada servo Teu, a cada membro da Igreja Metropolitana que está nos seus lares, participando desta celebração. Cuida, Senhor, de cada um deles, que o Senhor possa preservá-los dessa doença, que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a que venha logo uma vacina, que possamos ser imunizados. Amém, Pai. Nos abençoe nos cultos online, Senhor, abençoe os louvores, que possam chegar até o Teu trono de graça, Senhor. Amém. Muito obrigado por participarmos dessa celebração da ceia do Senhor, onde relembramos a morte do Senhor Jesus. Agora com o pão, lembramos do sacrifício de Jesus entregando o seu corpo ali naquela cruz por nós. Muito obrigado por tão grande amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos, comamos todos deste pão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Semelhantemente, também Jesus, depois de entregar o pão, Ele distribuiu o cálice, o vinho, representando
o seu sangue. Nós vamos orar agora com a irmã Inajá, agradecendo a Deus por Ele ter enviado Jesus, Deus ter enviado Jesus para cumprir esta missão tão importante, que foi realizar a redenção dos nossos pecados na cruz do Calvário, através da sua morte. Oremos. Pai nosso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento de celebração, onde o nosso olhar, Senhor, volta à cruz do Calvário, onde o Senhor Deus, nosso Pai, entregou o Seu único Filho para nos salvar. Amém. Para que pudéssemos nesse momento estar, Senhor, comemorando a Sua morte, ressurreição e vida que o Senhor nos deu, e vida de abundância. Amém. Nós te agradecemos por tão grande amor, Senhor, que foi demonstrado por nós. Amém. Muito obrigada, Senhor. Nós também te pedimos pelos nossos irmãos que estão celebrando nesse momento, que o Senhor esteja os abençoando, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades. Amém. Que o Senhor esteja acrescentando amor, Amém. Alegria da salvação. Amém. E esperança, Senhor. A esperança que temos em Ti, no Teu cuidado, no Teu amparo, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor. E nós também te pedimos por aqueles, ó Deus, que estão afastados, aqueles que nesse momento não podem, ó Deus, participar, que eles tenham consciência de que deve se arrepender, Amém. Que deve confessar o seu pecado e abandonar. Amém. Por isso nós te pedimos, ó Deus, esteja tocando no coração, nos corações, Senhor, de quem está ouvindo, Amém. Para que possa também, Senhor, ter esse privilégio. Amém, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus perdoador. E o Senhor perdoa o nosso pecado, e o Senhor lança, Senhor, de tal maneira que o Senhor não se lembra mais do nosso pecado. É verdade, Senhor. E é por isso que nós te amamos, Senhor, e nós queremos seguir os teus mandamentos e queremos obedecer, Senhor, Amém. Para que possamos viver bem aqui, agradando o teu coração. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, bebamos todos do cálice. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Um em Cristo, 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 um em Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez
participarmos da celebração da ceia do Senhor. Obrigado por esse ato memoriável, por esse ato de amor maravilhoso que o Senhor Jesus cumpriu ali na cruz do Calvário. Obrigado porque Ele entregou voluntariamente o seu corpo e o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Amém. Muito obrigado por tão grande amor. E continue, Senhor, abençoando a nossa vida, a vida da Tua Igreja IBM, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz a todos que estão ao alcance dessa palavra. Eu queria cumprimentar a todos e desejar a todos um feliz 2021. Que seja um ano em que muitas máscaras caiam e que a luz venha a prevalecer sobre as trevas. Na nossa sociedade, na amada igreja e principalmente em nossos corações. Que o Senhor seja exaltado sempre acima de todas as coisas. Aquilo que eu vou passar aqui, Deus colocou no meu coração, a interpretação de todas as coisas que têm acontecido e qual a disposição que o nosso coração tem que ter para estar alicerçado, fundamentado sobre a rocha, que é a razão da nossa esperança, a rocha que é Jesus Cristo. Eu queria dar início a essa palavra pedindo a Deus para que Ele possa nos abençoar, nos usar, nos ministrar ao nosso coração, para que na disposição da vida, da nossa vida, Ele venha escrever nas tábuas de carne, que a gente possa transformar isso em verdade para nós. Vamos orar? Pai querido, obrigado por este estudo, por esta ministração, por aquilo que o Senhor já realizou no meio de nós. O Senhor é um Deus presente e nós podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Senhor, eu coloco, Senhor, as nossas vidas, esta palavra, toda pessoa que possa estar sendo alcançada por esta ministração nas Tuas mãos, e rogo para que o Senhor se faça presente na sua vida, abençoando, instruindo, salvando, agraciando com a divina sabedoria, consolando, trazendo esperança ao coração aflito, que não encontra uma direção e tem um desejo e sonhos no seu coração. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor receba essa nossa adoração através da Tua palavra, das sagradas letras, e que ela venha a encontrar guarida em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor através da Sua palavra. O título dessa mensagem é Consolo da Divina Esperança. Eu gostaria de iniciar com uma breve ilustração sobre aquilo que tem acontecido no mundo todo, mas principalmente na nossa realidade, a nossa realidade como brasileiros, tá certo? Nosso governo, ele é constituído por 3 poderes. Nenhum poder está acima do outro poder. Toda Constituição brasileira estabeleceu como princípio democrático 3 instituições que são colocadas ali para que venham a defender, a administrar, a julgar o desejo do povo, os anseios do povo.
nós, o povo, nós, os habitantes, nascidos aqui, gerados aqui na terra chamada Brasil, temos esses 3 poderes como aqueles que governam a cidadania brasileira, a realidade brasileira. O primeiro governo é o legislativo. O legislativo, esse poder é constituído pelos deputados na esfera federal, deputados federais, pelos deputados na esfera estadual, deputados estaduais, pelos vereadores, representantes municipais de cada cidade, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados na esfera federal. Existe esse poder legislativo, ele é exercido por representantes que o povo elegeu, através do seu voto. Tá certo? Existe também o poder judiciário. Quem é o poder judiciário? São juízes, promotores, procuradores, desembargadores, pessoas imbuídas de conhecimento jurídico e que julgam as ações, julgam todos os processos, as questões civis de matrimônio, de criação de filhos, de crimes oriundos da sociedade, assalto, roubo, corrupção, inclusive, desvio, enfim, inclusive de trânsito, inclusive de esportes, né? Então esse poder judiciário, ele engloba todos esses juízes, todas essas pessoas que são conhecedoras da Constituição. O maior órgão deste poder é o Superior Tribunal Federal. Estes não são eleitos pelo povo. Estes prestam concurso, se desenvolvem em suas carreiras como advogado, e nos seus concursos eles entram para desembargador, para procurador, para promotor de justiça, né? E para juiz, né? E aí terminou com o executivo. O executivo é aquele que executa as leis votadas ali no legislativo, tem como fiscalizador o judiciário. E o executivo, ele é o presidente. Ele é aquele que administra as coisas do povo e ele é eleito, né, pelo povo. Ele é colocado ali pelo povo a cada 4 anos, né? Estes poderes, eles são equilibrados. Eles não podem ter a sua autonomia acima de um poder e do outro. Por quê? Quando existe um aumento de um determinado poder, a democracia é ameaçada. E o governo democrático, ele é baseado em virtude. O que é virtude? Pessoas que, imbuídas de altruísmo, de respeito cívico, de conscientes da sua responsabilidade social, eles sempre vão colocar em primeiro lugar o interesse do povo e não o interesse pessoal deles, né? É interessante como toda a questão administrativa e tudo, ela é perfeita, mas ela é constituída de homens imperfeitos. Por quê? Porque buscam os seus próprios interesses. Então, por exemplo, quem fiscalizaria o legislativo seria o judiciário. Quem fiscalizaria o judiciário seria o legislativo, principalmente o Senado. E quem julgaria o executivo? O judiciário, baseado na Constituição. Só que a gente percebe que existem, por exemplo, criminosos soltos e inocentes presos. A gente percebe que há uma
uma discrepância entre o julgar, o investigar, o legislar. Ou seja, o judiciário não legisla, ele não cria lei, ele cumpre a Constituição, e infelizmente o nosso judiciário está criando leis. O legislativo não executa. Quem executa é o presidente. O legislativo tem executado, tem decidido contra o executivo. O judiciário também. Não permitido o executivo a ter liberdade de administração. Há um conluio, há uma briga de forças, de egos, nesses interesses escusos, criminosos, dos poderes que regem a nossa nação. E é debaixo dessa situação que nós temos visto a nossa democracia ameaçada. Quando eu falo democracia, são os direitos inalienáveis, são os direitos que não podem ser tirados da gente. Liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho, de viver, de decisão. Tudo aquilo que vem como obrigatoriedade e tolhe o nosso poder de decisão, ele é contra o direito individual do ser humano. E nós temos visto muito isto na atual circunstância, onde eles passam a decidir por nós e a trabalhar em prol de um projeto de poder, de um desejo de poder totalmente corrompido na educação, nos direitos civis, na administração do bem público, dos recursos públicos. E eu penso assim, quando você imagina o social, vou dar um exemplo para vocês. Anteontem eu estava com uma dor de dente horrível. E eu frequento um posto de saúde aqui, da prefeitura. Cheguei lá às 7 da manhã. O dentista me atendeu às 8h30, analisou o meu dente, pediu um raio-x. Às 11 horas eu tirei o raio-x e na terça-feira que vem eu vou levar lá. A própria moça do raio-x, que é uma conhecida, muito amada, irmã em Cristo, disse que eu não tenho nada. Ou seja, eu acordei com dor de dente e eu não paguei absolutamente nada. Os meus impostos pagaram estes profissionais que realizaram isso na minha vida. Olha que aspecto interessante da administração social. Há muita coisa ruim? Sim. Mas há muita coisa boa. Nos executivos municipais, os prefeitos, nos executivos estaduais, governadores e no executivo do presidente federal. Mas nesse meio campo aí tem muita gente que age em prol e benefício próprio. E esse é o problema do pecado no coração do homem. Então nós vivemos numa sociedade onde os ricos, onde os poderosos, onde os ligados à política ou que têm companheiro no judiciário, legislativo, executivo, tem certos benefícios em detrimento da sociedade. Isso é por causa do pecado do homem. E é isso que nós vamos abordar. Segundo esse texto de 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 8, que diz assim: porque já o mistério da injustiça ou iniquidade opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Veja, a injustiça, o privilégio, o egocentrismo, eu sou Deus de mim mesmo,
Eu conheço a verdade em detrimento da sua verdade. Esse mistério egocêntrico de um ímpio, de um homem que não respeita Deus, de um homem que não administra as coisas em temor a Deus, até de um religioso que não nasceu de novo, que prega até a palavra, mas não a vive, é iníquo. O que vem a ser a iniquidade? Iniquidade é a falta de igualdade, de igualdade. São privilégios para determinadas pessoas que se acham acima das leis, que se acham acima das pessoas, que se acham acima de toda e qualquer instituição, e exercem a sua autoridade em benefício do seu prazer, da sua condição, do seu desejo, libertando o criminoso e prendendo o inocente, não julgando aquilo que deve ser julgado e julgando coisas que não têm valor algum, desviando verba para uma determinada coisa que na realidade não tem benefício algum para a sociedade, oprimindo, roubando, abatendo o direito do cidadão, do respeito à sua cidadania e agindo de forma iníqua. E aqui Paulo, em 2 Tessalonicenses, já fala, olha, esse mistério de injustiça já opera, ele já existe. Homens ímpios, sem piedade alguma, sem respeito algum pelo ser humano, governam. Onde a justiça é torcida, onde a verdade é torcida, onde as coisas na realidade não operam da forma que devem ser operadas por causa do ser humano ímpio. E aí surge esse mistério de iniquidade, essa coisa que age por trás dos panos. Hoje eles estão fazendo aí a luz do dia, né? Eles rasgam, os juízes rasgam a Constituição ao seu bel prazer. Líderes de Senado, de Congresso Nacional, rasgam a Constituição de acordo com seus interesses escusos, de acordo com as suas alianças contra o maior beneficiário da sua legislatura, o povo. E constrói uma retórica mentirosa. A mídia constrói uma retórica mentirosa. E leva o quê? Roubo, morte, destruição, engano. Ou seja, você tem esperança no governo dos homens? Você acha que você deve nutrir esperança pelo governo dos homens? Certamente você vai se frustrar. Porque o que nós temos visto aí nos envergonha. Não somente como povo, como cidadão, como pagador de nossos impostos. Como aqueles que vivem uma vida piedosa, verdadeira, simples, com recursos, poucos recursos, mas com uma vida digna. Sem prejudicar as pessoas. Sem agir por interesses criminosos de manutenção de poder. E ele fala que agora o retém até que do meio seja tirado. Ou seja, o poder do Espírito Santo, o desejo de Deus é alcançar, é salvar, é perdoar, é abençoar, mas é trabalhar para que vasos de desonra, de pecado, de iniquidade, de impiedade, de porcaria se transformem em vasos de honra, de santificação, de respeito, de missão de vida, em prol do outro. Uma missão de vida piedosa, altruísta, elevada, santa, benéfica à sociedade. Você vê essa luta que existe entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e que está relacionada com o coração do homem, com a ação daqueles que não se achegam para a luz a fim das suas obras não serem reveladas, porque manifestam a sua injustiça, a sua iniquidade.
Mas há um que o retém, há um que busca e que impede essa ação de iniquidade, de injustiça venha prosperar de forma absurda. Mas ele vai ser tirado, a ponto de que o iníquo, esse administrador, esse vil conselheiro, venha se manifestar. Um governo mundial venha a ser construído sobre a injustiça, a iniquidade. A centralidade de poder e de autoridade vai ser tamanha sobre esta pessoa chamada iníquo, que ela vai agir como um grande ditador. Vai ser instruída pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. E a Bíblia diz que da forma com que Judas foi a habitação de Satanás, o iníquo, o anticristo, será a habitação também de Satanás. E vai trazer muito sofrimento a essa terra. Quando nós estamos passando por esta situação na nossa modernidade, nós estamos vendo esta agenda de iniquidade, esta agenda de morte, de destruição e ditadora crescendo, aumentando, dando um poder quase que inigualável a homens iníquos e ímpios. Mas o seu futuro está escrito. O seu futuro está apontado porque Deus vai julgar. E na sua segunda vinda, Jesus vai acabar com esse ministério, acabar com esse mistério, acabar com essa pessoa, acabar com essa estrutura ímpia, iníqua, que gera fome, miséria, destruição no mundo todo, por causa do governo destes homens instruídos pelo vil conselheiro, pelo diabo. E no final da grande tribulação, todo olho verá o esplendor da sua vinda. E ele está apontando o machado para a raiz. Ele não vai aproveitar nada dessa árvore, da grande Babilônia, que já demonstra e mostra o seu comércio, né? Ele aponta, por exemplo, na estátua de Daniel, os artelhos de ferro e barro ali, em que uma pedra atirada sem auxílio de mãos desfaz completamente essa estátua. Ou seja, o governo de Cristo não vai aproveitar nada dessa porcariada toda, desse governo humano sem Deus, desse governo humano de ateus, ou de até, como a gente vai ver mais pra frente, de pessoas que são contrárias a Deus, claramente contrárias. Esse mistério de iniquidade ele vai crescer tamanha que em Mateus capítulo 24, do versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você não tem notado isso? Você não está notando esse esfriamento? Né? Hoje a gente olha para as pessoas, tá sem máscara, assassino. Daqui a pouco não tomou a vacina, assassino. Daqui a pouco não pôs a marca, assassino. Pega. Não fez determinada coisa, uma sociedade fiscalizadora. Uma sociedade que não acolhe o pobre, que não acolhe. Não, ela fiscaliza e ela condena. E vai condenar aqueles que falam a verdade. Aqueles que vivem a verdade. Ou você acha que a perseguição sobre a igreja não tem aumentado? Você acha que o mistério da iniquidade anticristão não tem fomentado uma ação contrária à visão judaico-cristã? A sociedade fundamentada sobre a família, homem e mulher, de qualquer cor, de qualquer raça, que criam seus filhos de forma ordenada. Mas a palavra, ela traz essa realidade do ímpio, porque ela mostra o final desse ímpio. E o final desse ímpio é muito pior do que o meio, ou do que aquilo que ele causou, porque ele vai receber de volta. Por isso que Salmo 10,6 fala: o que ama a iniquidade odeia
a sua alma. O que ama a iniquidade e realiza através do seu corpo um ministério ou um mistério da iniquidade na sua ação legislativa, judicial, executiva, governamental, educativa, policial, medicinal, odeia a sua alma. Por isso que ele traz tormentos para o seu corpo mortal. Nós achamos assim, nós olhamos para eles e falamos, não, esses caras são super bem. Cara, só no Rivotril, cara. Esses caras aí é só no Rivotril, mano. Sabe assim, devem ser atormentados. Imagina a corja de gente pendurada ali, ó. Arrancando, tirando de recurso, saúde. Um montão de interesseiros. Eles têm amigos? Eles podem pular lá na Praia Grande lá e nadar no meio do povo? Você acha? Você acha que eles têm amigos? Verdadeiros, assim? Podem até ter, mas são muito poucos. E graças a Deus que a luz tem vindo. E o que consola o nosso coração são os ais de Deus. A Bíblia está forrada de ais de Deus. A gente fica, puxa, como é que eu vou melhorar a situação? Como é que eu vou... Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. A nossa ação deve ser o quê? Oração, oração, oração. Dependência, dependência, dependência. Isso é fé. Isso manifesta a nossa fé. De que Deus é por nós, de que Deus não perdeu o controle, de que Deus está no controle de tudo. Ele está contemplando estes homens. E Ele está profetizando, ai de vocês. Ai de vocês. Lá no livro de Abacuque, está aqui as passagens. A primeira exploração, eles exploram. Arrancam tudo que pode, constroem tudo que pode, milhões e milhões e milhões. Desonestidade, corrupção, roubo, propina, egoísmo. Eles olham para dentro de si mesmos, eles procuram satisfazer o seu ventre com lagosta, com vinhos caros. O prêmio deles é esse, gente. É comer o melhor dessa terra. Como se eu não comesse meu ovinho, que é o melhor dessa terra, o meu repolhinho, né? A carne tá difícil, a picanha tá difícil agora, mas a gente se alegra com, né, uma fraldinha, que antigamente na minha época era super barato, hoje tá carne de primeira. Mas se tiver o acém, nossa, estamos comendo carne. Quem tem privilégio de comer carne? Frango. O orgulho. Ah, o orgulho. Eu, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou sábio, olha como eu sei administrar as coisas ao meu bel prazer, olha como eu construo esse patrimônio com a minha força. Maldito, maldito é o homem que confia no seu braço. E o ápice do pecado, né? Eu costumo ver esse pecado como a prostituição da alma. Não é a prostituição do corpo, mas a pior é a prostituição da alma. A idolatria é a prostituição da alma. Por quê? Porque o espírito morto, ele cultua um pedaço de pau, ele cultua um pedaço de cerâmica, ele cultua uma posição, ele cultua uma nota, um pedaço de papel, ele cultua uma joia, ele cultua um carro, ele cultua um pastor, ele cultua um apóstolo, ele cultua, ele cria para si algo, uma imagem de um animal, de uma pessoa que não existe. E a Bíblia diz que existe um demônio atrás, ou seja, toda fé, todo tipo de credo, que não é o credo verdadeiro, que não é a fé baseada no Deus vivo, ela é idolatria. Ela é uma egolatria. E o que acontece com essas pessoas?
E infelizmente o resultado destes ímpios, eles têm uma ação social. Veja, no passado, o pensamento de esquerda, ele produzia o quê? Contra o proletariado, que ele procurava defender, ele procurava dividir a sociedade entre empresários, ricos, burgueses, e o povo, e os trabalhadores. Mas Gramsci conseguiu mudar isso, essa mentalidade de estrutura social. O que eles procuram? Quem é o proletariado hoje? São as pequenas divisões em prol das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos filhos, em detrimento dos pais, dos patrões, em detrimento dos policiais e dos criminosos. Veja essa divisão gerando confusão e tirando o nosso sentimento de brasileiros. É o resultado desse mistério de iniquidade. É o resultado desse mistério que atua no nosso meio e que está crescendo, está se orgulhando, está se desenvolvendo. Eles estão fazendo seus conchavos, né? A elite que administra esse mundo, que detém o poder econômico, detém o poder midiático, que detém o poder político, está torcendo a verdade, está destruindo a moral, está torcendo a ética. Mas olha o que diz em Isaías 5, 20 e 21. Ai também dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Você vê as pessoas assim. Você vê as pessoas agindo dessa forma, sem pensar no outro, sem procurar a multidão de conselhos, sem procurar a instrução da palavra de Deus, sem procurar a direção da palavra de Deus sobre aquilo que é luz e aquilo que é trevas, sobre aquilo que a palavra de Deus diz como bem, o que ela aponta claramente o que é mal. E mal é maligno, é ruim para nós. Aquilo que fala que é o amargo, é doce, é o quê? Não, dá para viver com menos. Nosso salário mínimo aí, auxílio emergencial. A pessoa fica dependendo dessas coisas. Não confie no Estado, meus irmãos. Não confie no governo dos homens. Vocês vão se frustrar. Nossa estrutura não deve estar apontada para esta terra, para estes governos. Por mais que eles tentem fazer o bem, jamais eles vão mudar o coração. Jamais eles vão ser comparados ao governo de Cristo, ao reino de Deus na terra, ao reino de Davi, prometido a Davi, onde Jesus Cristo vai reinar na terra. Não há comparação. Não vai produzir os benefícios que muitos governantes anseiam, mas estão cercados de pessoas falhas, pecadoras, iníquas. Mas o Senhor ri deles. Eles estão construindo um mistério de iniquidade, eles estão construindo baseado em injustiça, mentira, mal. Eles estão fazendo mal, julgando que estão passando por bons? Não, meus amigos, a Deus não se engana. A Deus não se engana. E Salmos 2 fala que Deus ri deles. Olha só, porque se amotinam o gentio? O gentio é quem não tem Deus, não tem a Deus, não teme a Deus. E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Por que a moralidade? Por que o respeito ao próximo? Por que o auxílio ao pobre, ao desvalido, ao idoso? Por que a educação das crianças? Por que o fortalecimento da família? Por que a liberdade de expressão? A liberdade de culto, a liberdade de ir e vir? Por que de decidir se toma vacina ou não? Por quê? Vamos sacudir, vamos nos libertar, vamos fazer o que a gente quer. Vamos concentrar poder em nós, porque daí a gente não escapa desse. A gente escapa de Deus, a gente passa a governar o mundo da nossa maneira. Pobre, cego, nu. Olha a declaração do salmista Davi. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Vão ficar sem rumo. Não vão saber para onde vão. Porque não aceitaram a cruz. Antes se deleitaram com a injustiça, se deleitaram com a mentira, deram crédito à mentira. Enganados por governos, enganados por governantes, enganados por administradores corruptos e ímpios. Pastores religiosos, padres religiosos, papa religioso. Olha esse papa, o que está fazendo. Você acha que ele está lutando pelo benefício do povo? Você acha que ele está adorando Deus vivo? Olha quantos absurdos. Pastores envolvidos, políticos cristãos envolvidos em corrupção. Você acha que esses caras nasceram de novo? Você acha que esses caras têm temor a Deus? O Senhor ri deles. Eu, porém, ungi o meu rei. Olha a disposição do nosso coração. E sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto. O Senhor me disse. O Senhor Jesus falando aqui. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Nasceu o Senhor Jesus. Pede-me, ó filhinho meu. Olha o pai falando para o filho. E eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Como será esse governo? Tu os esmigalharás como a vara de ferro e tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Olha a autoridade divina, olha a autoridade do Senhor Jesus sendo inquirida, expressada, manifestada no Salmo 2. Eles acham que eles governam, mas não, existe um poder, existe um rei maior que eles, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. A quem nós somos chamados de irmãos, filhos do Deus vivo, alcançados pela cruz, pelo seu perdão, redimidos pelo seu sangue. Onde está a nossa esperança? Nós não tememos governo algum, nós não tememos nenhum vavã, acusação. Nós não tememos nenhum tipo de julgamento, porque é o Senhor que nos justifica gratuitamente no santo. Se você nasceu de novo, regozija sua alma. Você foi alcançado por um Deus justo, por um governo justo, que põe uma esperança muito além do que a esperança que esses governos nos dão, muito maior. E aí ele faz o apelo ele vem o juízo, olha, escapa do juízo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso.
Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A verdadeira alegria está no temor de Deus. Está em respeitar a Deus, saber que Ele julga. Ele só deixa chegar no limite da iniquidade. Mas quando Ele entorna a taça, Ele não volta atrás. Quando essa iniquidade chegar no limite e Ele entornar, o cálice da sua ira será derramado sobre esta terra, e estes homens vão ser julgados. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Nós temos um refúgio, nós temos um lugarzinho escondido para nós, nós temos um lugarzinho onde existe um consolo, onde existe um lugar, meu irmão, que você pode descansar. Debaixo das asas do Altíssimo você pode encontrar o repouso para sua alma, para suas aflições. Eu não sei o que você está passando aí agora, mas Deus tem uma palavra de esperança para você. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Confia no Senhor, Ele está administrando as nações. Pode até haver a eleição agora nos Estados Unidos, né? De Joe Biden. Uma eleição fraudulenta, né? Que colocou esse cara aí ligado a uma visão de destruição de todos os parâmetros, de uma visão completamente distorcida da realidade, e que vai apoiar o Irã. Vai apoiar o Irã para a construção de uma arma atômica. Você acha que Israel vai deixar? Há 2 países no mundo que não trocam a sua soberania. Estados Unidos, porque são muito ricos. Estados Unidos e Israel. Eles não abrem mão da sua soberania. Os outros países, tudo pobre, se vende. Os chineses estão comprando tudo aqui, gente. Ou vocês não estão sendo enganados? Os chineses estão aqui já. Estão mexendo até no Congresso aí, acabaram de tentar uma lei aí que vai lhe permitir que eles comprem terras agricultáveis. A gente vai ser o quintalzinho, a gente vai ser a fazenda deles lá. 1 bilhão e 200 milhões de bocas para alimentar, meus irmãos. Eles já dominam os portos, já dominam a logística de trem. Só falta cultivar para levar para lá. Mas Israel não abre mão da sua soberania. E ele não vai deixar o Irã enriquecer urânio ali. Porque o Irã tem uma visão de riscar Israel do mapa. E aí você vai ficar acalentando ali? Você acha que Israel vai ficar acalentando? Não, tudo bem. Não vai mudar, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia. E que o caminho deste homem eleito aí, sob diversas dúvidas, né, não venham a trazer muitos problemas para o mundo já tão cheio de problemas. Mas é o mistério da iniquidade, né? É o mistério da injustiça crescendo aí, ó. Avançando. Oremos pela nossa nação, para que não se repita aqui o que aconteceu lá. Oremos por nossa nação, para que o Brasil seja liberto desses homens que trabalham pela iniquidade, pela injustiça, baseados em mentira, fake news. Há consolo e esperança. Há consolo e esperança, meu irmão. E sabe qual é o maior consolo que a gente pode ter? É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui ele está falando a respeito do arrebatamento. É interessante que o arrebatamento se dá na voz e no soar de trombeta, ou seja, é no nosso ouvido. O sentido aqui é a audição
coração. A esperança da igreja é ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Foque na realidade, na promessa para a igreja. De que o Senhor é por você. De que tudo coopera para você. De que Deus não perdeu o controle, de que Deus administra todas as coisas, e você é um remanescente, então você é guardado por Deus. Mas a tua esperança é ouvir, estar atento, sossegado. Quando a gente está numa correria, tão estressado, cheio de afazeres, a gente não ouve, a gente não quer ouvir. Aquieta-te, não fale nada. Ouça, acalme, tenha domínio sobre as suas emoções, tenha domínio sobre todas as circunstâncias que estabeleça esse domínio no Senhor. Acalme-se. Eu estou falando para vocês aquilo que está no meu coração, porque eu estava muito aflito. Mas a palavra de Deus trouxe consolo, a palavra de Deus trouxe esperança. A palavra de Deus trouxe e fundamentou a minha fé. A minha fé está fundamentada sobre os homens, miserável homem que eu sou. A minha fé está fundamentada sobre os bens, miserável homem que eu sou. A minha fé está fundamentada sobre mim mesmo, miserável homem que eu sou. A Bíblia diz aqui que eu vou ouvir, eu vou encontrar o meu Senhor nos ares, nas nuvens. Ele vai estar vindo, mas ele vai dar uma paradinha na Nova Jerusalém, nos ares. E nós, a igreja, a noiva, ataviada, vamos ter um encontro com Ele nos ares. E o nosso olho vai ver o autor e o consumador de nossa fé. Vamos ser julgados? Sim, vamos passar pelo tribunal, nossas obras. Se fomos mercadejantes da palavra, se torcemos a palavra, se mentimos para angariar súditos, seguidores, membros, discípulos, sem estar baseado na palavra, na esperança de salvação, na mudança do coração, na conversão de almas, no sacrifício de Cristo, no carregar da cruz. Se o nosso fundamento for baseado em recurso, se a nossa palavra for fundamentada sobre interesses pessoais, ela vai se queimar. Madeira, feno, palha, não passa pelo fogo do juízo de Deus. Pode ser salvo, mas como aquele que passou pelo fogo. Mas aquele que faz para o Senhor vai encontrar ali, vai receber um galardão, vai receber um corpo glorificado, vai se fazer um só com o Senhor, no casamento, no matrimônio da noiva. E vai ter o corpo glorificado igual ao de Jesus. Que esperança maravilhosa! E sabe que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma nessa passagem, ele termina essa passagem com: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, para estes ímpios, para este mistério de iniquidade que está aumentando, está crescendo, mas é frágil porque é ferro com barro, são os 10 artelhos ali, porque é construída sob o interesse, a sabedoria, a construção do homem pecaminosa, egocêntrica, corrompida, mortal. É pro olho. Olha o que diz Apocalipse 1:7. Para nós é audição, porque eles não têm fé, e a gente contempla a Deus pela fé sem ver. Eles têm que ver. Só que daí já vai ser tarde, meus irmãos. Sabe por quê? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vão se lamentar porque acabou o seu comércio, acabou o seu recurso, acabou sua formosura. A mesma coisa que foi com Tiro, em Ezequiel 27, mercadejando e construindo riqueza
E todos se lamentaram. Assim será com a Babilônia de capítulo 18 de Apocalipse. Todo olho verá o nosso Senhor vindo estabelecer o seu reino em Apocalipse 19. Sim, amém. Está sendo consolado. Está sendo acalmado o seu coração da divina esperança daquele que vem. Continue o ímpio a praticar a impiedade, continue o injusto na prática da injustiça, o justo na prática da justiça e o santo a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que retribuirei a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na Nova Jerusalém pelas portas. Fora vão ficar os iníquos, cães, assassinos, idólatras, e todo aquele que ama, amou e praticou a mentira e a injustiça. Ali nós seremos fartos, meu irmão. Hoje nós vemos a lei sendo torcida, a corrupção ganhando, os homens sendo comprados por preço, por dinheiro, vendendo a sua alma por benefícios temporais, mortais, que a traça come, que o cupim come, que o ladrão rouba, que os filhos consomem, que as amantes subtraem. Mas nós somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque em nosso coração habita a divina esperança, a esperança de vida eterna e um reino que habita a justiça, paz, amor imensurável. E que nossos olhos, nosso coração não pode entender e compreender as promessas que nos estão reservadas. A nós como igreja, a primícia. Nós somos a primícia. Nós éramos os últimos e nós passamos na frente da promessa para Israel. Nós somos chamados como noiva de toda a tribo, povo, nação. A igreja se levanta como pura e imaculada, não pelos seus feitos, mas pela sua fé de que naquela cruz, sim, somos bem-aventurados porque fomos perdoados de todo o mal. Deus nos olha pela aliança de sangue que Ele fez com Cristo. Deus nos contempla, mesmo sendo oliveira braba, enxertados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados porque nós temos sim, nós vemos esses absurdos sendo feitos na nossa nação por estes poderes constituídos. Principalmente, às vezes, o pior que eu acho é o judiciário, né? Por esses poderes iníquos, injustos no judiciário, que nós sim temos fome e sede de justiça. E a promessa para nós é sim, vocês serão fartos. Vocês serão fartos de ver a justiça operando e o Senhor regendo e condenando estes homens com cetro de ferro, porque só assim, só quando a justiça tirar as vendas dos olhos e eles contemplarem os olhos como chama de fogo, eles vão se lamentar. Porque seu coração é duro, seu semblante é duro, estão completamente cegos diante da sua circunstância de vida. Tenha essa divina esperança, meu irmão. Você vai ser sim justificado, você vai ser sim glorificado, você vai ser sim, toda a tua oração vai ser respondida, meu irmão. Continue pelejando em oração, para que em nossos tempos não venha tamanho sofrimento que já não houve, para que nos nossos tempos que já finda, né? Já finda, se já operava ali, imagine agora. O Senhor está às portas, meu irmão. Esteja pronto.
Foque nas coisas espirituais e eternas em detrimento das temporais. Traga esperança ao teu coração, aflito às vezes por falta de recurso, por falta de emprego. Mas a igreja existe para apoiar você. A igreja existe para atender você, ajudar você. Os missionários estão aí, embrenhados aí, nos presídios, na sociedade. Os homens de Deus estão aí anunciando a verdade para que você venha a se converter do seu mau caminho e você possa ser alcançado pelo favor de Deus nas suas condições de sobrevivência básica, mas também na promessa que ninguém pode oferecer a você a não ser o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, que ela venha a frutificar, lançada em terreno fértil, que ela venha a florescer e a gerar no coração daquele que ouve a certeza de salvação, a certeza de conversão. Se você está ouvindo a minha palavra neste momento, você quer receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, clame a Ele e Ele vai te responder. Faça um desafio, receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ele vai te libertar deste governo de iniquidade e vai te transferir para o reino do Filho do seu amor. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pelas bênçãos à sua igreja, que não são terrenas, são espirituais. As bênçãos terrenas são para Israel, mas as bênçãos espirituais e celestiais são para a sua igreja. Muito obrigado por pertencermos a ela. Muito obrigado por sermos alcançados por teu amor e pela tua palavra. Que possamos compreender ainda mais a sua sagrada escritura, para que venhamos a ser e a viver em temor e tremor debaixo das tuas promessas e do teu juízo sobre toda a carne. Por isso, muito obrigado, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, abençoe os poderes constituídos. É o que nós te pedimos, Pai querido. Abençoa a nação americana, que está passando por toda essa situação, sendo destruída por dentro, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e que eles possam encontrar uma solução que beneficie, porque se ela cair, o que virá depois disso será muito sofrimento, Pai. Por isso nós oramos, Pai querido, pedindo a tua divina proteção, a tua graça consoladora, a presença do teu Santo Espírito em nosso coração, nos conduzindo, nos abençoando, nos acalmando em tempos tão sombrios e nos protegendo na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual. É que nós oramos agora, e aquele que orou comigo e concorda comigo, no nome de Jesus, diz amém. Amém? E graças a Deus. Um beijo. Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes